As primeiras temporadas com até 10 candidatos na categoria máxima do Oscar foram sortudas. Muitas grandes produções na briga por melhor filme. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu trago os meus favoritos para as temporadas vencidas por Guerra ao Terror e O Discurso do Rei. Depois do Snob, a Cavaleiro das Trevas e todas as críticas que surgiram, a Academia resolveu ser mais generosa e permitir até 10 produções indicadas a melhor filme. Era uma maneira de garantir com que pelo menos alguma produção que foi sucesso de bilheteria chegasse aos finalistas. E a Academia, olha só, deu sorte logo nessa primeira temporada. Afinal de contas, contou com Avatar, a bilionária aventura de sci-fi do James Cameron. E nas categorias técnicas, no meu Oscar, o filme já teria ganho pelo menos alguns prêmios. Além da óbvia vitória de efeitos visuais, Avatar também levaria direção de arte. Já o decepcionante Nine teria que se contentar com figurino e canção original, enquanto Guerra ao Terror venceria montagem, edição de som e som. Se o Michael Haneke ficaria feliz com o Oscar de A Fita Branca em fotografia, o austríaco não iria gostar do resultado de filme de língua não inglesa, pois, igual ao Oscar, eu ficaria com o argentino O Segredo dos Seus Olhos. Up, Altas Aventuras, venceria trilha sonora e animação. E por fim, Star Trek conquistaria maquiagem. Indo para os roteiros, na turma dos adaptados não vejo nada de muito empolgante. Poderia até optar pelo plot interessante de Distrito 9, mas fico com o tradicionalismo de Amor Sem Escalas, do Jason Reitman e do Sheldon Turner. Para mim é uma comédia dramática sutil e elegante, e que consegue aliar muito bem melancolia com bom humor. Um Oscar que não é memorável, mas que é ok, tá razoável, tá na média. Já o roteiro original não tem nem o que discutir. O Quentin Tarantino subverte a história com H maiúsculo, para trazer com muito cinismo, inteligência, humor, sarcasmo, aquilo que a ficção, aquilo que o cinema podem fazer, mudar a realidade, transformar a realidade. Ouso dizer que por conta dessa criatividade e também pelos personagens fantásticos, únicos, que ele constrói em Bastardos Inglórios, que esse seja o melhor trabalho do Tarantino na função. Também não consigo fugir do Christopher Waltz e da Monique entre os coadjuvantes. São desempenhos para estarem no top 10 da história das duas categorias. Já em atriz, eu não desgosto tanto da Sandra Bullock, mas a minha preferida era a Carey Mulligan em Educação. Ela tá radiante, não sente o peso do desafio e brilha demais. É uma performance que a colocou em outro patamar no cinema mundial. Já o Jeff Bridges, eu até entendo o Oscar pela história dele em Hollywood, mas em melhor ator eu fico com o George Clooney. Para além do charme do galã, o ator adota uma pitada melancólica e cínica ao mesmo tempo, criando um personagem que parece sempre prestes a cair. Melhor direção, eu também mudo o resultado. E olha que admiro, até pela questão histórica, o Oscar da Catherine Bigelow. Porém, o que o James Cameron faz em Avatar é algo inacreditável. Igual o George Lucas em Star Wars, ele cria aquele universo do nada, do zero. E se a gente vê cada detalhe que está ali em cena daquela forma, é porque ele pensou, ele construiu, ele projetou aquilo. É impressionante o quanto esse cara, o James Cameron, que sim, conta com todos os recursos financeiros que a indústria pode dar, mas ele faz isso com uma excelência brutal, é impressionante, é um abismo entre o que Hollywood faz e o que ele faz. É algo inacreditável. E também inacreditável como o James Cameron consegue sustentar clímax de 1h30, sem a maior dificuldade, o que para muitos é uma
uma luta você fazer às vezes um clímax final de um filme de ação de 10, 15 minutos. Ele pega aquilo ali e faz em 1h30 tranquilamente, você nem sente o tempo passar, tamanha a sua imersão. Então ele faz às vezes filmes de 3 horas e você pensa, mas já acabou. O filme passa numa velocidade impressionante. A reta final de Avatar, de Titanic, Exterminador do Futuro, enfim, da carreira dele ao longo da história é marcada por isso. Então, sinceramente, é James Cameron na cabeça nesse Oscar por Avatar. Mas se você tá achando que eu vou ficar com o James Cameron em melhor filme, você tá enganado. Uma produção que inicia com a melhor cena que o Tarantino já filmou na carreira e acaba com aquele ápice em que suspense, ação, comédia, drama, consegue tudo se unir de uma maneira perfeita, uniforme. Não tem como dizer que Bastardos Inglórios não merecia aquele Oscar. Então, para mim, Avatar, James Cameron ganhando melhor direção e Bastardos Inglórios em melhor filme seria uma dobradinha que eu agradeceria muito se tivesse acontecido. O Oscar 2011 é para mim uma das melhores edições recentes do Oscar, assim, de maneira fácil. Afinal, reuniu grandes trabalhos, tá? Primeiro naipe do David Fincher e do Christopher Nolan, tinha ótimas produções do Darren Aronofsky e dos irmãos Coen e ainda uma continuação perfeita da Pixar. Porém, tudo isso para culminar na vitória do correto, apenas correto, O Discurso do Rei. O bom é que nesses vídeos aqui eu posso mudar tudo e fazer do jeito que eu gostaria. Nas categorias técnicas, por exemplo, o drama do Tom Hooper não levaria nada. Sorte de A Origem. A ficção científica do Christopher Nolan seria vencedora em fotografia, efeitos visuais, direção de arte, edição e mixagem de som. Já Toy Story 3, além de melhor animação, também faturaria canção original, enquanto Bravura Indômita seria o ganhador de figurino. Por total falta de opção, o Lobisomem manteria o prêmio dele de maquiagem, enquanto Exit Through the Gift Shop, sobre o misterioso Banks, superaria um importante, mas monótono trabalho interno. A rede social começaria a dominar o meu Oscar 2011 com melhor trilha sonora para o Trent Reznor e H. Cole Ross e para o Aaron Sorkin em roteiro adaptado. Aliás, de braçada, ganharia facilmente. Já em roteiro original, apesar dos diálogos fraquinhos e de um excesso de didatismo, a construção daquele universo impressionante de A Origem renderia a primeira estatueta da carreira do Christopher Nolan, bem antes de Oppenheimer. Já a manutenção da vitória da Melissa Liu em atriz coadjuvante por O Vencedor se daria mais por conta da falta de opções, não acho uma temporada muito boa na categoria, do que realmente pelo trabalho dela ser indiscutível. Eu gosto, acho muito bom, mas nada demais. Já o Christian Bale, na minha visão, ainda que reconheço o trabalho dele, gosto também, o efeito sanfona que ele tem de emagrecer e depois engordar é um negócio impressionante, mas ali eu queria muito ver o Jeremy Renner levar aquele Oscar. Acho que em Atração Perigosa ele é o ponto de desequilíbrio, ele é o cara que faz as coisas acontecerem e você tá sempre ali, angustiado com qual é a próxima loucura, qual é a próxima insanidade que aquele cara vai aprontar, porque ele é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode fazer algo imprevisível. E é isso que faz o filme ter força. E pra mim, então, o Jeremy Renner, que tá muito melhor nesse filme do que em Guerra ao Terror, deveria ter sido o ganhador desse Oscar. Cisne Negro era um filme para dar o primeiro Oscar para Natalie Portman, e ela aproveita cada segundo. É uma entrega física e dramática absurda, mostrando uma personagem perdendo a sanidade mental aos poucos. Já o Jesse Eisenberg superaria o Colin Firth em melhor ator, fazendo Mark Zuckerberg, o astro de A Rede Social, personifica o egocentrismo de um sujeito brilhante, mas totalmente sem escrúpulos, disparando uma metralhadora apenas pelo seu jeito de falar.
Melhor direção, David Fincher. Ele encontra em A Rede Social o filme perfeito para o estilo cínico, meticuloso, frio, sarcástico, irônico. É muito estranho a gente olhar para aquele Oscar em retrospectiva e ver que tinha o David Fincher ali e o Oscar optou pelo Tom Hooper, pelo amor de Deus. Já em melhor filme, eu fico bem dividido, preciso admitir para vocês. Por quê? O lado pessoal me faz ter uma relação muito forte com Toy Story 3. É um filme que eu acho um fecho espetacular, definitivo daquela trilogia. Por isso que eu detesto o quarto filme. Acho horrível, porque acabou tão perfeito o terceiro, não tinha necessidade, honestamente, de acontecer aquele quarto filme. Mas eu acho que é uma história que consegue falar com todo mundo, independente se você era criança em 95, se você não era nascido em 95, ou se você era um garoto e viveu aquela febre. Mas era o aspecto dessa ligação, dessa transição da vida da criança para o adolescente, para a vida adulta, a ligação com os nossos pais, a nossa casa, com aquilo que nos formou e a gente tendo que encarar a vida. E acho que o filme faz isso à perfeição. Mas a rede social, do ponto de vista racional, é para mim o que deveria ter vencido aquele Oscar. Acho que o filme é uma síntese do que viria a ser a nossa vida, é um prenúncio, né, dessas relações complicadas, turbulentas que nós temos nas redes sociais, que já refletia um pouco dos nossos dramas internos, dos nossos preconceitos, das nossas raivas, e que o filme coloca ali como uma síntese de uma geração, uma síntese de uma nova era na comunicação e nas relações interpessoais. Então, para mim, é um filme que deveria ter vencido o Oscar, mas admito, tem aquela pontinha ali que fica pesando, porque acho Toy Story 3 impressionante. Mas o meu Oscar, respondendo, o meu favorito nesse Oscar, que eu gostaria que tivesse vencido, teria um impacto muito grande, é A Rede Social. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para falar das edições de 2012 e 2013. A gente se encontra até lá. Tchau!